volta com o nosso Você Bonita, programaço hoje, né? Agradeço sua audiência, sua participação e a gente continua fazendo, claro, né, um conteúdo super necessário. E hoje a gente escolheu esse tema, dores abdominais. Você sabe identificar, dependendo da região ali do abdômen, o que essa dor pode estar sugerindo? Ou melhor, o que tem por trás, né, deste sinal? Convidamos mais uma vez ele que é cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Rodrigo Barbosa, bem-vindo! Obrigado, Carol. E o assunto é longo, mas a nossa ideia aqui é que a gente consiga dar já uma ideia para o público, né? De um alerta, de um sinalzinho ali vermelho do que pode ser um pouco mais grave, dependendo da região, né? Vai ser bem interessante trazer essa barriga aí para ilustrar para você que está em casa identificar um pouquinho melhor do que a gente está falando, né? Acho que vai ser bem interativo o quadro hoje. Qual que você quer começar, doutor? Qual a primeira dor? Vamos lá. Eu acho que a gente pode começar ou de baixo para cima ou de cima para baixo. Vou deixar Vamos você de cima escolher. para baixo? Vamos. Tô colocando certo aquela dor quando a gente fala que tá com dor ali, ó. Vamos botar um pouquinho mais em cima aqui, ó. Aqui, ó, isso, na boa, famosa boca do estômago. Boca do estômago, né? A boca do estômago é a dor que provavelmente traz mais pacientes para o consultório, né? Nessa região aqui, basicamente está o estômago, que é o órgão principal que acomete as pessoas com a gastrite, aquela famosa dor em queimação, que às vezes pode vir empontada, às vezes inclusive pode irradiar para as costas. E outros órgãos também estão na proximidade aí, como o pâncreas, como o baço e o fígado, mas que causam menos sintomas. Então, basicamente, o principal órgão que vai causar um sintoma corriqueiro é o estômago. E a gastrite é o mais comum. Então, se você está tendo uma dor aqui, a gente pode e deve pensar numa gastrite. Porém, contudo, todavia, as características da dor podem também trazer para a gente a ideia de que é uma dor referida, que está vindo de um outro lugar. Por exemplo, dor na vesícula biliar, que fica mais para o lado direito, às vezes ela pode se manifestar referindo aqui. Aqui, né? Ou até mesmo o princípio de um apendicite, que pode começar aqui e pode ir migrando ali para o lado direito, lá embaixo. Então, é variável. Você tem que prestar atenção na gravidade dos seus sintomas. Se você está precisando e sentindo que, por exemplo, teve febre, a dor está piorando progressivamente, se você tomou um analgésico e não melhorou, às vezes um remedinho para o estômago não melhorou, não hesite em procurar um pronto-socorro. Até porque uma coisa que pode causar dor aqui, a dor é referida, é o infarto, né? O infarto às vezes pode causar uma dorzinha ali. Então, pode prestem começar, atenção. né? Sempre da cintura para cima, né? Mas o que eu ia te perguntar, doutor, é o seguinte, quando a gente está falando dessa dor aqui na boca do estômago, a questão emocional, um dia estressante, um susto, uma correria e tal, também pode trazer essa sensação de uma dor aqui? Sim. Como a gente já conversou em outras oportunidades, né, o trato gastrointestinal, principalmente o intestino, é o segundo cérebro, né? Então, descargas adrenérgicas, dopaminérgicas, né, de neurotransmissores, podem eventualmente desencadear dor visceral, né? Isso é uma coisa que realmente pode acontecer. Mas, usualmente, existe alguma outra coisa também que não está certa na vida aí, né? Normalmente um errinho alimentar, então você sempre tem que prestar atenção. Até porque quando nós estamos normalmente precisando um pouco mais de alegria através da comida, né? Precisando daquele carboidrato, do chocolatinho para trazer a serotonina, você acaba comendo um pouquinho pior. E isso pode refletir numa dor abdominal que está mais correlata ao quê? Alimentação. E aí, de repente, uma gastroenterite, que é viral, né? Sim. Também pode dar uma dor nessa região ou ficar mais generalizada? A gastroenterite, ela costuma ser uma dor que ela vem em contração, né? Ela é aquela dor incólica e normalmente ela pode até começar ali na boca do estômago, mas ela tende a se espalhar. E os sintomas costumam progredir, né? Por exemplo, para uma diarreia. De repente uma diarreia, um vômito, uma febrinha, um mal-estar, né? Sim. Então já colocamos a primeira região, aqui dor na boca do estômago, já perguntinhas do público no @VocêBonitaTV, a gente segue com a próxima, vamos lá, então a gente vai de cima para baixo, a próxima, vamos colocar do lado de cá, do lado direito? Vamos. Pro público, então, é o outro lado, mas a gente vai falar do lado direito, tá? É aqui, doutor? Vamos botar um pouquinho mais pra cima, que eu consigo dar uma norteada melhor, né? Aqui, ó, na altura do umbiguinho aqui, ó. Tá ótimo. Tá bom, tá bonitinho esse umbiguinho aqui, ó. Ó, tá ótimo. Aí mesmo, vamos lá. Então a gente chegou agora do lado direito da barriga, né? O lado direito que já tem um pouco mais de coisas para causar sintomas, né? A própria vesícula biliar,
o apêndice, como você mesmo já passou por uma situação dessa, que se apresenta de diversas formas, mas que tende a localizar a dor ali do lado direito da barriga, principalmente na parte mais inferior. Existe o intestino grosso, a parte direita do intestino grosso. Existe o fígado, que é um órgão, olha que coisa legal que eu vou falar agora para vocês. Muita gente chega assim e fala para mim, doutor, eu tô com dor no fígado. Pessoal, o fígado é um órgão que, da parte sensitiva, ele é muito pouco inervado, né? Então, dificilmente o seu fígado vai doer. Isso é um fato, a menos que ele esteja tendo um que a gente chama de hepatomegalia, ele esteja muito inchado, muito inflamado, a ponto de até causar irritação nos órgãos ao redor. Dificilmente o teu fígado vai doer. Só que ele traz outros sintomas quando alguma coisa não tá legal no fígado. Sim, traz outros sintomas, né? Edema, não dor, né? Muitas vezes amarelidão na pele, né? Que é a famosa icterícia. Então, assim, uma coisa que a gente até tem que educar o paciente, né? Não é o fígado que está doendo, provavelmente é uma outra coisa ali que está errada. E uma outra coisa que vem passando por trás aqui é o próprio duodeno, que é um pedaço do intestino, que é uma coisa que depois que você dá uma exageradinha na comida, até pode doer, né? Mas não é o fígado. O fígado dá uma pesada. É muito difícil o fígado doer. Doutor, é claro que a gente não vai fazer isso em casa e dar ali um diagnóstico. O diagnóstico é médico. Porém, acho interessante que o público saiba como é a manobra para identificar uma possível apendicite. A pessoa está em casa, rolando para um lado, e é assim mesmo, gente. Só vai aumentando a dor. Aí rola para um lado, você rola para o outro, aí você toma um negócio antigás, aí não passa, aí você toma não sei o que, lá também não passa. E não é para ficar tomando, liga para o médico. Mas assim, tem coisas às vezes em casa que a gente já está acostumado, que são até mais leves. Sim. A receitinha da vovó, o chazinho, uma coisinha que a gente toma mesmo, né? E não passa. Aí você fala, pera, não tá passando. Pode ser algo mais grave. E aí vocês fazem uma primeira manobra de apertar a região? Sim. A manobra de descompressão brusca, né? Na verdade, essa manobra de descompressão brusca serve para várias situações na barriga, não só para apendicite aguda, ela é característica do abdômen agudo inflamatório, né? Só que quando essa manobra, onde você deixa a barriguinha do paciente mais molinha e você aperta aqui no pé do lado direito da barriga e solta de uma vez, o paciente dá um pulo, esse é um sinal clínico de que você pode estar tendo uma apendicite aguda. E aí é o caso de, com certeza, procurar o pronto-socorro. Mas, normalmente, quando essa dor se instala do lado direito, o paciente já está com uma dor progressiva, que normalmente se iniciou no dia anterior, está cursando com a perda de apetite também, por exemplo, que é um sinal indireto de apendicite. Então, eu costumo dizer que se você está com uma dor que está se localizando na fossa ilíaca direita, que é essa região do lado direito, vai no pronto-socorro, faz um ultrassom, passa com o cirurgião para ele te examinar, porque os sinais indiretos, às vezes, eles falam muito antes. É verdade. E você acaba perdendo um pouco de tempo e aí a sua apendicite pode se tornar um pouco mais grave, né? Eu vejo muito no consultório as pessoas que acabam tendo que fazer cirurgia de corte, por exemplo, que é completamente desnecessário hoje em dia por um apendicite pela perda do timing, né, de ir no médico. E muita náusea. Eu vou colocar a perguntinha do público, mas me lembrou uma história, gente, que você está falando é real, por isso que a gente tem que se conhecer, virou uma piada interna familiar. Não sei se já contei aqui no ar, mas a noite que eu tive, a gente tinha aula de vinho online, que a gente faz um curso de vinho aí, meu marido. Quando ele abriu a garrafa, que a gente ia fazer a degustação, eu tive que sair correndo, porque eu falei... E aí, é uma coisa que eu gosto, assim, a partir do momento que você rejeita o que você gosta, tá muito errado, tem alguma coisa muito estranha. Perguntinha do público, tá vendo, doutora? A gente tem que ir dando as dicas pro pessoal de casa. Darkley, obrigada, querido, um beijo pra você. O crescimento de pólipos intestinais e a diverticulite, esse é legal também, podem causar dor abdominal? Excelente pergunta, vamos falar de diverticulite daqui a pouquinho. Deixamos uma perguntinha do Darkley super importante, que ele toca no assunto de diverticulite, que é muito mais comum do que a gente imagina. Olha lá, vamos responder agora. O crescimento de pólipos intestinais e a diverticulite podem causar dor abdominal, doutor? Isso é uma pauta interessante, né? Alguns pacientes chegam no consultório falando, olha, eu fiz uma colonoscopia e eu estou tendo uma dor aqui, eu acho que é do meu pólipo. O pólipo usualmente é assintomático, tá? O pólipo, então, normalmente não vai te causar dor. Que pena, né, doutor? Porque podia ser um alerta, né? Se tivesse alertas, a gente não poderia ter rotina para fazer a colonoscopia. Mas normalmente assintomático, a menos que seja uma coisa grande, e aí já normalmente é uma coisa mais complicada, que pode inclusive se tornar maligna, né? Já a diverticulite é a inflamação do divertículo. O divertículo que nada mais é do que uma fraqueza na parede do intestino que vai acontecendo ao longo dos anos, principalmente para aquelas pessoas que têm mais de 45 anos, faz com que o
a parede do intestino vai ficando mais fraquinha, vai criando pequenos apêndices ali. E não é porque você tem diverticulite que você tem divertículo que você vai ter diverticulite. A diverticulite é quando o divertículo obstrui e inflama. E essa inflamação, Carol, é que causa dor. Então, sim, diverticulite causa dor. É uma dor que normalmente ocorre do lado esquerdo da barriga. A gente vai já chegar vamos lá colocar para falar. foto, então. Já vamos aproveitar esse gancho aí, Carol. Vamos. É na mesma altura aqui, né? Vamos botar na mesma altura que Deixa eu vir facilita pra nosso cá pra raciocínio. ficar bonitinho. Eu quero deixar... Eu tenho toque. Eu preciso deixar tudo retinho, senão eu vou ficar doida quando eu olhar ali no monitor aqui, ó. Aí. Então Pronto. aí a gente pode puxar o gancho da diverticulite para chegar do lado esquerdo, né? Ótimo. Olha a Gláucia aí, ó. Oh, falei, tá vendo? Então, a Gláucia também tem toque. Então é melhor eu fazer bonitinho. Fala, doutor. A diverticulite normalmente acontece na região do cólon esquerdo e sigmoide, é o lugar onde é mais acometido, pode acometer qualquer parte do intestino grosso, mas é mais comum aqui. Então, sinais como dor abdominal localizada, com febre, muito parecido com o quadro de apendicite aguda, só que do outro lado. Então, tem que procurar o pronto-socorro porque tem que fazer tomografia para identificar se aquela diverticulite ela é grave, se ela é moderada ou se é leve, porque isso vai definir a conduta, se ela vai ser uma conduta clínica, uma conduta de drenagem, uma conduta cirúrgica. Então, é super importante que quando você tem conhecimento que você tem divertículos e você identifica uma dor em determinado lugar, e essa dor é progressiva e piora, pronto-socorro, tomografia. Importantíssimo. Pode vir acompanhada por febre, assim, Sim. né? Porque acaba sendo uma infecção, né? Normalmente é um quadro que vai evoluir para um processo infeccioso. E se surgir febre é porque provavelmente já está se tornando uma diverticulite mais complicada. Então é um sinal de alerta para as pessoas. Tá aí. Vou colocar só mais uma perguntinha do público e a gente já termina aqui com os nossas regiões. Obrigada, viu? Sinto bastante dor como cólica, porém não tenho útero. Pode ser intestino? Claro que pode ser intestino, né? Inclusive, às vezes é difícil delimitar o que é a dor ginecológica do que é a dor do gastro, né? Do gastroenterologista, do sistema gastrointestinal. Porque as cólicas são similares, às vezes a topografia é similar, ela pode acontecer na região central, na região inferior da barriga, às vezes ela pode se espalhar. E não necessariamente precisa haver uma doença instalada, né? Porque existe hoje que a gente sabe que é a famosa síndrome do intestino irritável, que nada mais é do que um desequilíbrio neurohormonal, muitas vezes associado com desequilíbrio de flora intestinal, que causa espasmos, causa cólica e pode ser causado pelo intestino. Olha só, gente, por isso tem que ficar ligado. Vamos aproveitar e já falar dessas dores, então, pélvicas, que seriam ali mais embaixo, doutor? Aqui, ó, você vai me falar. Só para puxar um gancho, que agora a gente tem uma setinha de cada lado, direito e esquerdo, existem... Tá bom aqui, doutor? Tá ótimo. Tá aqui, ó. De cada lado aqui, eu queria esperar um pouquinho para botar de cada lado, para lembrar que de cada lado aqui temos os rins, né? E muitas vezes as dores podem ser cólica nefrética, né? Então, dores que se irradiam principalmente para as costas, essas dores que podem estar associadas à dor para urinar, podem ser cólica nefrética. Então, não vamos esquecer disso, né? Então, doutor, atenção mostra na urina. virando assim você, aonde começa aqui, a gente tá com o abdômen e tal, mas pra gente ter uma ideia nas costas, assim. Normalmente em faixa aqui atrás, né? Faixa que se irradia. Mesmo. Pode vir para frente, pode ir para baixo um pouco, mas normalmente a dor é referida na coluna, né? E alguns sinais na urina, como sangue na urina, surgimento de pus no xixi, são sinais que pode estar havendo alguma coisa errada ali. Você e é uma dor procurar também absurda, né, doutor? Eu acho que ali o sinal de alerta é assim, é uma dor muito forte, cálculo renal. Né? Cálculo renal, acho que são as 3 piores dores, né? Dor de dente, dor de cólica renal e a dor de pancada nas regiões mais delicadas do ser humano. O doutor falou mais algumas, eu ia dizer que falam do infarto também, e nas mulheres, né? Eu não tive parto normal, mas falam que também o negócio não é brincadeira, não. Sim. Perguntinha do público, Gláucia. Vou deixar a perguntinha, olha lá e a gente vai discutir mais sobre isso. Já volto. Porque na ovulação sinto muita dor abdominal. Tati, um beijo pra você. Que bom, Tati, porque daí você sabe que você tá ovulando, mas a gente vai entender por que isso acontece. Doutor, vamos responder essa perguntinha? Por que dói, então, quando a gente tá ovulando? Algumas mulheres são mais sensíveis, é claro, e a Tati deixou essa perguntinha aí. Então, é bem importante a gente entender duas coisas em relação ao ciclo menstrual, né? Existe uma mudança
no padrão de produção hormonal muito grande quando a gente está no período... A gente não, né? Que no caso... No caso, doutor. No caso... Mas nós, mulheres... essa mudança nos hormônios leva a espasmos intestinais. Isso é um fato. Tá. Inclusive, algumas mulheres sentem na pele, por exemplo, uma redução no ritmo intestinal. É o mais comum, inclusive, até elas ficarem mais enfesadas, etc. No momento que está, assim, perto da ovulação. Perto da ovulação. É bem interessante isso. Agora, se as dores são muito intensas durante esse ciclo menstrual, uma coisa que você precisa ter atenção, você precisa que está em casa, pesquisar, é a endometriose profunda, né? Que é uma das doenças que mais acomete as mulheres idade fértil, que dói bastante e as dores tendem a piorar muito no período menstrual. Então tem que ter atenção a isso. Se sua dor for uma dor manejável, apenas com medicação, antiespasmódico, etc., aquelas coisas que a gente sabe que usa, até mesmo um chazinho, legal, isso deve ser só uma cólica menstrual mesmo e vai passar. Agora, se a dor é persistente, piora, você tem que estar se enchendo de medicamento, opa, calma lá, vamos pesquisar. É isso, procure o médico. Doutor, eu tenho que te agradecer, sempre maravilhoso, trabalho incrível, referência na área, muitas perguntas chegaram. É claro que o doutor volta e num tempinho ele consegue também responder umas perguntinhas no nosso Instagram, mas eu vou deixar o contato dele, é o @doutorabreviado Rodrigo Barbosa, tudo junto. Doutor abreviado, Rodrigo Barbosa no Instagram. Tudo junto, ele é cirurgião do aparelho digestivo. Sempre um prazer recebê-lo, viu? Isso aqui ficou muito lindo, Juju. Arrasou. Ah lá, pra gente não esquecer os pontos de dor e depois, quantas dúvidas vocês tiverem, vejam de novo a pauta, que isso a gente ajuda muita gente. Eu vou tentar responder o pessoal lá no Instagram. Muito vou tentar obrigada. acessar lá no do Você Bonita, que é um Instagram maravilhoso, inclusive. Obrigada, viu, doutora? Até a próxima. Obrigado. Nós vamos voando para as dicas que a gente vai revelar o cabelo da nossa queridíssima telespectadora que estava passando aqui na TV Gazeta no início do programa. E o Lu chamou ela lá com a Camila e ela tá subindo para a gente mostrar o resultado final. Daqui a pouquinho, não sai daí.